Pessoas que estão só esperando pelo dia que a China vai atacar Taiwan. Tudo bem com vocês, gente? Mas não é hoje. Já dei spoiler aqui, não é hoje. Mas vejam que arte maravilhosa que a gente está vendo aqui no canal do Hoje no Mundo Militar, com bandeira da China, bandeira dos Estados Unidos, Taiwan, uma cor verde e amarela. Aqui tá meio esquisito isso aqui, né? Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o plano dos Estados Unidos de contra-atacar a partir da Coreia do Sul e do Japão em caso de tentativa de invasão chinesa da ilha de Taiwan. Porque teve Gente, ó, semana passada teve um encontro de um monte de líder de defesa, militar, etc., em Singapura, se eu não me engano. E os Estados Unidos falou: olha, se a China resolver fazer qualquer coisa, nós vamos atacar a China. Os caras foram muito agressivos. O Pete Hegseth, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, já falou para os países asiáticos aqui, ó, vocês têm que parar de negociar com a China, porque senão daqui a pouco a gente não vai mais defender vocês. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de sites de contato estão aqui na descrição. Em uma recente conferência de segurança em Singapura, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, revelou que os Estados Unidos estão posicionando as suas tropas na Coreia do Sul e no Japão com um duplo objetivo: defender o país da ameaça constante da Coreia do Norte e, ao mesmo tempo, dissuadir qualquer ação agressiva da China, especialmente em relação a Taiwan. Com 28.500 militares americanos atualmente destacados na Coreia do Sul, a ideia é que esses soldados desempenhem um papel crucial em uma eventual defesa de Taiwan. Esse movimento, embora estratégico, apresenta desafios, especialmente para a Coreia do Sul, que, historicamente, tem demonstrado alguma resistência à presença de tropas americanas no seu território. Por que será, né, gente? Gente, chat, vocês estão aí, né? Vamos conversar um pouco aqui. Por que será que um país deveria ser soberano? Por que será que eles têm algum problema com tropas de outros países, tipo 25 mil, mais ou menos, 28, 25 mil, estacionadas no país dos caras, patrulhando as ruas, tá? Porque acontece isso. Soldado do exército dos Estados Unidos patrulhando ruas na Coreia do Sul. Por que vocês acham que a Coreia do Sul não gosta disso? Por que será? Não sei, eu não sei. Assim, vocês conseguem pensar em algum motivo que faz com que um país soberano, nesse caso o país não é soberano, mas de qualquer forma, que as pessoas desse país, pelo menos, não aceitem, não sejam felizes com o fato de que dezenas de milhares de soldados de um país estrangeiro estão ali na Azul? Eu não sei, cara. Não é meio muito difícil de entender, né? Deixa eu contar a história para vocês. Vocês podem mandar essa história para a Coroazinha também. Eu conheci, é sempre assim, né? Eu conheci uma menina no Tinder canadense lá em Xangai. Ela era, eu não sei se ela é ainda, né? Mas ela era professora de inglês em Xangai e ela foi professora de inglês em Seul, lá na Coreia do Sul. Ela contou que quando ela estava dando aula lá, um cara tentou abusar dela, um sul-coreano, levou ela para uma quebrada. Eles foram para um bar, né, para se conhecer, tá? Eles saíram, o cara jogou ela numa quebrada ali, o cara tentou abusar dela, e quem salvou ela foi um soldado dos Estados Unidos, que estava na rua, patrulhando a rua ali na hora. E é por isso que eu sei, né, dessas coisas, porque gente que morou lá já me contou disso. Ela falou que o soldado dos Estados Unidos que salvou ela. Assim, não deveria ter soldado dos Estados Unidos nas ruas da Coreia do Sul, né, cara? Não deveria, né? Por isso que os caras... Por que será que os caras não querem mais, Marcelo? Por que será? Essa iniciativa dos Estados Unidos é o resultado de uma postura chinesa cada vez mais agressiva com relação a Taiwan, com os chineses intensificando as suas ameaças à ilha através de exercícios militares cada vez mais amplos e massivos. Vocês veem como é interessante, né? Como o Marcelo coloca as palavras dele. Os Estados Unidos têm bases militares e dezenas de milhares de soldados no Japão e na Coreia do Sul, mesmo com esses países não querendo isso mais. Porque em Okinawa já votaram para os americanos vazar, né? Os americanos não vazaram, tá? Os okinauenses lá, não sei como é que chama, okinauense. Enfim, os okinauenses já falaram, a gente não quer. Porque direto tem caso de soldado estadunidense abusando sexualmente de japonesa, de cometendo furto, assalto, é direto, gente. Direto. Então, aí tudo bem, né, Marcelo? Agora, a China tá sendo agressiva
com uma parada que a China não fez ainda. Os Estados Unidos já fez. Os Estados Unidos ocupam o Japão. Japoneses dizem isso. Os Estados Unidos ocupam o Japão desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que ocupa a Coreia do Sul desde a Segunda Guerra, desde o fim da Guerra da Coreia. Aí tudo bem, né? Ah, mas é porque é para proteger. É sempre assim, né? Recentemente, dezenas de navios de guerra e aviões foram mobilizados ao redor da ilha, mostrando a crescente agressividade de Pequim. Com o governo chinês, sob a liderança de Xi Jinping, não escondendo seu desejo de unificar Taiwan com o continente, mesmo que isso envolva o uso da força militar. Marcelo, isso nunca foi segredo. Esses exercícios representam apenas o último capítulo de uma série de ações de intimidação que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, com Pequim claramente preparando o terreno para uma futura ofensiva. Taiwan, por sua vez, continua se preparando para o pior, com a ilha mantendo firme a sua postura de autogoverno e democracia. A ilha tem procurado fortalecer a democracia, gente, da Taiwan aqui não tem partido comunista. Os seus laços com os Estados Unidos, um movimento visto como vital para a sua segurança. No entanto, à medida que as tensões aumentam, surgem questões sobre o futuro do apoio americano, principalmente no âmbito da atual guerra tarifária iniciada pelo presidente Trump contra a China. Porque funciona assim, né? Os Estados Unidos já falaram que eles têm mais de 500 soldados em Taiwan. Porque esses soldados chegam lá como professores de inglês, consultores, empresários, tudo isso. E os caras, na verdade, são soldados. Agora, pensa assim, se fosse a China fazendo o contrário, né? Porque o Trump teve uma ligação com o Xi Jinping semana passada, tem vídeo aqui no canal, e o Trump falou de novo que ele reconhece uma só China, que Taiwan faz parte da China, tá? Ele reconhece isso. Quem não reconhece? O Marcelo não reconhece, o Rock não reconhece, mas tipo, quem são esses caras na fila do pão, né? Mas assim, o Trump reconheceu. Então, sabe, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, tá? Que é bem interessante, porque o Marcelo tá falando aí de ataque militar e tal, mas ó, isso aqui saiu ontem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é notícia fresquinha, quentinha de ontem, tá? Oh, meu Deus, por que Os promotores de Taiwan acusaram oficialmente 4 ex-políticos nomeados pelo DPP, que é o partido lá de Taiwan, né, que é o partido que controla Taiwan, no nível mais alto de Chin Te-lai, que acho que é o presidente que tem hoje, governo por esterilizar, esse aqui é a tradução zoada do Google, né? Incluindo o principal apoiador do presidente Lai e o principal apoio do ex-ministro de Relações Exteriores anti-China. Acontece que literalmente tudo estava sendo vazado para a China. Ironicamente, esses casos só parecem evoluir para a detenção e processo criminal devido à denúncia do deputado da Kuomintang. O negócio é que é o seguinte, tinha um monte de gente top do partido, top do governo de Taiwan, que estava vazando informação para a China. Gente ligada à defesa de Taiwan, ligada ao governo de Taiwan. Os promotores estavam cientes, investigaram os casos, mas nem sequer prenderam os suspeitos, quase certamente devido à pressão política para evitar constrangimentos. A gravidade desse caso não pode ser exagerada. Tim Te-lai é o principal assessor presidencial, assim como o principal assessor de sempre incompetente Joseph Wu. Eles estavam vazando segredos para a China usando um aplicativo de celular secreto. Wu não renunciou desde o escândalo e ainda é secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan. O cara aparentemente estava vazando informação direto para o Partido Comunista da China e o cara ainda é secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan. Vamos voltar aqui para a análise do Arnaud, que o Arnaud é muito bom, o Arnaud faz umas análises muito foda. Vamos voltar aqui. Ai. Traduz, Google, traduz. Essa é uma história absolutamente importante, que reduz consideravelmente o risco de guerra por Taiwan, se não o eliminar quase por completo. Na prática, significa que a China já venceu a guerra psicológica. Olha quão importante é isso, tá? Se até mesmo o governo mais anti-China de Taiwan já foi tão completamente infiltrado pela República Popular da China, isso só pode induzir uma quebra completa de confiança dentro do estabelecimento de defesa taiwanês. Para quem não entendeu ainda, um dos principais assessores do presidente de Taiwan, mas o secretário-geral de defesa de Taiwan, estavam vazando informação e continuam trabalhando, né? Porque eles não saíram do cargo, estavam vazando informações para a China. Vocês conseguem entender? Então quer dizer o quê? Que a China está fazendo todo um trabalho por debaixo dos panos de arregimentar gente, de convencer pessoas, de gente, vamos se reunificar na paz, que é muito mais vantajoso para todo mundo. Com a infiltração no nível presidencial e no Conselho de Segurança Nacional, todo o sistema de comando e controle de Taiwan foi efetivamente comprometido.
Ninguém, em sã consciência, entraria em guerra contra um oponente que lê suas comunicações e estratégias de defesa mais confidencial em tempo real há anos. O cara é secretário de defesa de Taiwan, secretário-geral do Departamento de Defesa de Taiwan, Conselho de Segurança lá. Quer dizer que a China sabe de tudo da defesa dos caras. Independente do que os Estados Unidos estiver fazendo, negociando com Taiwan, a China já sabe. Ô, Sun Tzu, do ponto de vista dos Estados Unidos, eles agora também precisam operar sob a premissa de que a China teve acesso em tempo real a todas as discussões militares e coordenação estratégica entre Estados Unidos e Taiwan, o que significa que suas estratégias de dissuasão e os planos de contingência existentes são essencialmente inúteis. Então, que o Arnold está querendo dizer é o seguinte: olha, a China tem ali os planos de invasão, sei lá. Os Estados Unidos, a Taiwan tem os planos para resistência. Provavelmente a China já sabe esses planos. Provavelmente a China já sabe o que Taiwan vai fazer, como que os Estados Unidos vão agir. Essa é a parada. Vocês entenderam? O tamanho do buraco? E a suposição mais lógica a se fazer é que Taiwan provavelmente continue infiltrado até hoje, tornando qualquer planejamento militar futuro ou coordenado dos Estados Unidos um exercício autodestrutivo. Portanto, no geral, a China pode ter conseguido, por meio de operações de inteligência, que uma guerra teria como objetivo neutralizar efetivamente a capacidade de resistência de Taiwan. Voltamos para o Marcelo. Deixando no ar uma pergunta inquietante para Taiwan. Há o risco da ilha ser tratada por Trump como uma peça de barganha em um jogo de xadrez tarifário e geopolítico? Embora a maioria dos analistas sugira que a China provavelmente recorrerá a métodos indiretos para pressionar Taiwan, como bloqueios econômicos e táticas de guerra cibernética, o risco de uma invasão em larga escala não pode ser ignorado, tendo em vista justamente os exercícios militares cada vez maiores e mais frequentes. Os exercícios militares, muitas vezes, são só para, sabe, double biceps, flexionar aqui e só mostrar aqui, ó. É isso aí. Muitas vezes é só para isso, sabe? Não tem muita serventia. Se a China decidir seguir com uma invasão militar de Taiwan, o cenário seria de uma complexidade estratégica gigantesca. E a trajetória dessa invasão dependeria de uma série de fatores, incluindo a escolha da China quanto ao método de ataque, a resposta internacional e a capacidade de Taiwan de se defender. Uma invasão de Taiwan provavelmente começaria com uma intensificação de ataques aéreos e marítimos, com o objetivo de neutralizar. Então, o que é interessante do vídeo do Marcelo é que ele cria um monte de cenário, e aí, a partir do momento que a gente já sabe dessa infiltração da China no topo do governo de Taiwan, muito disso aí cai por terra, porque a China já sabe como é que Taiwan vai se defender. Então, qualquer conjectura de Taiwan vai fazer isso, Taiwan vai fazer aquilo, cara, a China já sabe. A infraestrutura defensiva da ilha, com a China utilizando a sua poderosa força aérea e marinha para bombardear instalações militares, aeroportos, bases navais e até centros urbanos estratégicos. O objetivo inicial seria chocar, confundir, desorganizar e paralisar as capacidades de resposta de Taiwan, tornando qualquer... aí ele já tá num campo de conjectura gigante, né, cara? Espera um pouquinho, gente. Às vezes a Covid pega aqui. Aí já tá nas conjecturas gigantes. O ponto é, o secretário de Defesa dos Estados Unidos falou: a gente vai defender Taiwan se a China fizer qualquer coisa. E ameaçou os outros países asiáticos disso também, né? Resistência mais difícil. Além disso, um bloqueio naval seria uma tática quase garantida. Ao cercar a ilha com as suas forças navais, a China poderia impedir a entrada de qualquer ajuda internacional. Mas o aspecto mais preocupante dessa invasão seria a mobilização de forças terrestres para efetuar o desembarque em Taiwan. Vídeos recentes revelaram gigantescas estruturas flutuantes interconectáveis para a formação de um pier de desembarque, indicando que a China está se preparando para transferir um grande número de tropas e veículos militares diretamente para as costas de Taiwan. Essas plataformas, projetadas para operar como uma espécie de porto móvel, poderiam carregar milhares de soldados e veículos militares em poucas horas. O uso de barcaças de desembarque e lanchas de desembarque pesadas seria crucial
E a China provavelmente implementaria suas forças anfíbias de elite, cada vez em maior número. Por quê? Porque, como eu falei uns minutos atrás, os Estados Unidos já falaram que eles têm mais de 500 soldados em Taiwan, sabe? Então a China tem que se preparar para o fato de, olha, isso aqui é o limite, cara. A gente não pode mais aceitar ficar entrando soldado dos Estados Unidos aqui, cara. A gente não pode aceitar isso. Taiwan, por sua vez, está se preparando para resistir a um ataque direto com todos os recursos à sua disposição. Que agora, como a gente já sabe, a China tem acesso a esses planos. O país tem investido pesado em defesas aéreas, como sistemas de mísseis antiaéreos e na sua força aérea, com a intenção de interceptar os ataques iniciais antes que os soldados chineses consigam chegar à sua costa. Em um cenário de invasão, Taiwan também utilizaria sua rede de fortalezas subterrâneas e bunkers nas montanhas, projetados para resistir a bombardeios pesados, permitindo que suas forças se reagrupem e organizem contra-ataques. O papel dos Estados Unidos nesse cenário de invasão provavelmente envolveria ações visando a quebra do cerco naval e aéreo chinês, envolvendo operações partindo da Coreia do Sul. Cara, eu não consigo entender, assim, o Marcelo, ele tem um canal do Hoje no Mundo Militar há muito tempo, né? Então ele trabalha basicamente só com isso, né, cara? Então ele tem acesso a muita informação e ele fala muito sobre isso. Marcelo, vamos fazer um exercício aqui. Os caras têm que sair da Coreia do Sul e navegar até Taiwan, certo? Vocês acham que a China vai deixar isso acontecer de boa? Você acha que vai ser suave, sabe? E você acha que se a Coreia do Sul liberar, a China não vai atacar a Coreia do Sul? Sabe, assim, vamos trazer a parada para a realidade aqui. A China cerca Taiwan militarmente. Os Estados Unidos têm que sair da Coreia do Sul. Você acha que a China vai deixar chegar de boa, cara? Não vai, né, irmão? A treta já vai começar a partir do momento que eles pisar fora da Coreia, o pau já come. É míssil Dongfang, os mísseis hipersônicos da China voando sem parar, cara. Esses navios não vão chegar em Taiwan. Eu já falei isso várias vezes. A China não culpa os japoneses de hoje por tudo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, mas a China não esquece, né? Todo aniversário do massacre de Nanjing o pessoal para aqui na China, faz lá os minutos de silêncio para relembrar tudo que os caras fizeram. E assim, o Japão apoiar os Estados Unidos para atacar a China vai terraplanar o Japão, irmão. Vai ser um estacionamento gigante. Quem foi lá naqueles arcos lá em Kyoto e bateu foto, bateu. Quem não foi, não faz mais. É simples assim, maluco. Ações semelhantes também poderiam partir do Japão, mais especificamente da ilha de Okinawa, onde estão destacados outras dezenas de milhares de soldados americanos, bem como todo um grupo de batalha de um porta-aviões nuclear, equipado com dezenas de aviões e com navios. Mano, os Houthi botaram um porta-avião dos Estados Unidos para correr. Os Houthis. Agora imagina a China. Os Houthi, os caras de chinelo, short da Adidas, sem camisa, botaram um porta-avião para correr. Imagina a China, cara. Vocês viram o ataque que a Ucrânia fez na Rússia, lá com aqueles caminhões cheios de drone. Mano, isso aí vai dar ideia para muita gente. Mas muita gente. Imagina se a China não vai ter um caminhão de drone estacionado do lado de Okinawa. Tipo, vai ser assim, começou, dronezinho DJI voando para tudo que é lado. E submarinos de apoio. Essas duas forças, partindo em simultâneo da Coreia do Sul e do Japão, e avançando... Vocês estão vendo a distância ali, ó? Vocês estão vendo que tem que passar, olha só, vocês estão vendo que qualquer coisa que sai da Coreia do Sul tem que passar ali por Shanghai, tem que passar por Shandong. Shandong é a província mais comunista da China. Tipo, tem que passar por toda essa parte aqui e passar por Fujian, que é a província mais armada da China. É que tem um maior exército, uma marinha, maior tudo. Agora, pensa, cara. Pensa, esses caras vão chegar em Taiwan? Não vão, não. Não vão, porque eles já vão se tretar no meio do caminho. A treta já começa antes. Avançando como uma pinça em direção a Taiwan,
tentariam abrir corredores aéreos e navais por onde a ajuda humanitária e suprimentos de guerra poderiam passar e entrar em Não Taiwan. chega, cara, não chega. Uma invasão de Taiwan não seria apenas uma questão de segurança regional, mas uma potencial faísca de um conflito em muito maior escala, com o risco de envolver diretamente os Estados Unidos e os seus aliados. Teve um bocó que riu aqui, porque eu falei de drone da DJI. Irmão, tu acha que essas fábricas, todas essas fábricas aí, todas, eu tenho certeza que todas essas fábricas os caras fazem em questão de dias, eles mudam de produção de drone comercial para drone militar. Se é que eles já não têm, tá? E eu tô falando de DJI, mas assim, a DJI deve ter uma divisão só para trabalhar com drone militar, que não é da DJI, que deve ser de outra empresa. Digo, é da DJI, mas tem outro nome, é outro braço, é outra coisa, só porque a DJI vende drone pelo mundo e não vai botar o nome deles ali. Mas eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. Sabe? A DJI sendo a maior do mundo, é certeza que os caras têm esquema com o governo. Mas assim, todos os barcos, todos os navios de carregamento de petróleo da China, eles são de uso duplo, de uso comercial e uso militar, justamente para isso. Imagina se a DJI, que tá aí pelo mundo inteiro, não vai ser algo parecido. Aliados regionais mais próximos, como Japão e Coreia do Sul, em uma guerra aberta e em larga escala com a China. A batalha pelo controle de Taiwan poderá ser a chave para a redefinição do equilíbrio de poder no Indo-Pacífico. Uma vitória chinesa abriria caminho para a Nossa, as imagens de AI estão muito feias, né? expulsão gradual das forças americanas da região e inauguraria uma fase de expansionismo chinês. Mas uma vitória. Então, o Marcelo, ele vive no mundo do professor Rock, que é a tal da falácia da rampa escorregadia. Se uma coisa acontecer, outra coisa acontece, outra coisa acontece. Eles ficam repetindo essa lorota. Olha, se a China pegar Taiwan, a China depois vai invadir o Japão, e vai invadir a Coreia, e não vai parar, e não vai parar. É sempre assim, cara. É a mesma coisa que eles estão fazendo com a Rússia. Para criar um consentimento do povo para lutar contra a Rússia, eles estão falando, olha, se a gente ceder a Ucrânia, daqui a pouco eles estão batendo aqui em Paris. Tem um político na Inglaterra que falou o seguinte, se a gente não investir mais dinheiro em defesa, e ou a gente investe dinheiro em defesa, ou a gente investe dinheiro em educação e saúde, e daqui a uns anos a gente está falando do russo. É assim que os políticos europeus estão trabalhando a cabeça das pessoas, sabe? Para criar um consentimento para continuar fazendo guerra. Sendo que hoje não existe nenhuma prova de que a Rússia quer invadir Paris. Que a Rússia vai expandir para chegar até lá. Né? Não existe isso. Não existe. Pode ser que na cabeça do Putin ele tenha um plano maluco de fazer isso, né? Que é um plano maluco, porque é uma guerra muito maior. Mas hoje não existe, tá? Hoje não existe. E é a mesma coisa que eles fazem com a China. A China vai atacar Taiwan e aí depois eles vão invadir as Filipinas e o Japão. Da onde que vocês estão tirando isso aí? Não existe, né, cara? A vitória aliada preservaria o atual equilíbrio de forças e barraria o avanço chinês por todo o Pacífico. Ok, acabou? E se ainda... É isso aí, gente. Não. A galera desesperada aí, a galera que chegou na internet ontem, clickbait, pô, pelo amor de Deus. Primeiro que vocês nunca prestaram atenção no nome das minhas lives, aparentemente. Segundo que, parabéns, né, vocês entenderam como é que a internet funciona. E terceiro que, bora crescer, né, gente, né? Então, de qualquer forma, a gente já viu aí que a China hoje tem acesso à informação privilegiada direto do governo dos Conselhos de Segurança e Defesa da Taiwan, né? Então, talvez a gente não precise passar aí por uma invasão militar. Um outro ponto é a questão da guerra comercial. Por quê? Num F-16, mais de 400 quilos do F-16 são metais terras raras. Metais terras raras que saem da China. Então, assim, não tem como, né, como produzir um caça sem coisas da China. Isso só metais terras raras, sem contar um monte de outra coisa, né? Então a China simplesmente tem um poder de barganha e falar, Estados Unidos, larga o osso, ou não tem mais terras raras para vocês. A indústria automobilística dos Estados Unidos está parando por causa de metais terras raras. Tanto que começou segunda-feira, no meu aniversário, inclusive, deixem aí feliz aniversário para mim. Começou aí segunda-feira uma reunião entre os Estados Unidos. É o F-35? Beleza, é o F-35.
reunião entre os Estados Unidos e China para discutir isso aí, a questão dos metais terras raras. E aí, e a guerra comercial e etc, né? Então a China tem uma carta muito forte na manga de falar nos Estados Unidos, beleza, então, vocês querem metal terra rara? Parou a palhaçada com Taiwan. Então é isso aí, gente. Provavelmente não vai acontecer guerra, não, tá? Vocês podem ficar sossegados. Ai, ai.